Esse é o vídeo número 48 do maravilhoso livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Escola da Perfeição Cristã. Já estamos na página 228 de um total de 500 páginas. Aproveite! Inscreva-se no canal para crescer espiritualmente e alcançar a perfeição com essas maravilhosas meditações em áudio. Segundo, da mansidão. Primeiro, da grande importância da mansidão. A humildade e a mansidão formam as virtudes de Jesus Cristo e, por isso, inculcou-as de um modo especial a seus discípulos, dizendo-lhes: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 29. O Salvador foi chamado Cordeiro de Deus, não só pelo sacrifício que devia oferecer na cruz em satisfação dos nossos pecados, mas também por causa da mansidão que mostrou durante sua vida inteira e, em especial, durante a sua paixão. Ao receber uma bofetada diante de Caifás e ao ser acusado de desrespeito para com o sumo pontífice, nada mais disse, senão: se respondi mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? João capítulo 18, versículo 23. Essa mansidão praticou a Jesus até sua morte. Estando pendente da cruz e sendo carregado de injúrias e sarcasmos por seus inimigos, orava por eles: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Oh, como são caras a Jesus aquelas almas verdadeiramente mansas, que sabem suportar zombarias, calúnias, perseguições e até pancadas e maus tratos, sem se irritarem contra aqueles que as ofendem e ferem. Sua oração é sempre agradável a Deus. Judite capítulo 8, versículo 16. Isto é, sempre será atendida. O céu é muito especialmente a pátria daqueles que aqui são desprezados e calçados aos pés, diz o padre Alvarez. E, de fato, a estes é prometido o céu, e não aos soberbos, que são honrados e estimados pelo mundo. Mateus capítulo 5, versículo 4. O salmista chega até a afirmar que os mansos não só alcançarão a felicidade na outra vida, mas mesmo nesta eles deleitar-se na abundância da paz. Salmos capítulo 36, versículo 11. Pois, longe de alimentarem ódio contra os que os maltratam, prezam-nos mais que antes. Em recompensa de sua mansidão, o Senhor aumenta-lhes a paz interior. Quanto aos que falam mal de mim, de Santa Teresa, parece-me que, justamente por isso, sinto mais amor por eles. Lemos nos atos de sua beatificação que justamente com ofensa se ganhava em grau especial o seu amor. Não se pode, porém, ganhar uma tal mansidão sem uma humildade profunda, sem uma baixa ideia de si mesmo e sem se julgar digno de todo o desprezo. O orgulhoso está sempre irado e planejando vinganças, porque tem uma grande ideia de si mesmo e se julga digno de todas as honras. O Espírito Santo diz: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Deves, pois, morrer no Senhor se quiseres ser feliz e começar já aqui a gozar daquela verdadeira bem-aventurança que é possível obter-se na terra. Se ela fica aquém da bem-aventurança do céu, contudo sobrepassa, segundo o apóstolo, todos os deleites dos sentidos, a paz do Senhor sobrepuja todo o entendimento. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Repito, porém, que, para se alcançar e conservar essa paz no meio das injúrias e calúnias, deve-se estar morto no Senhor. O morto não sente nenhum agravo, nenhum maltrato. Igualmente o manso, como um morto, que nada mais vê e nada mais ouve, está pronto a suportar todas as humilhações sem se opor a isso. Quem ama sinceramente a Jesus Cristo chega a esse feliz estado, porque, dirigindo-se em tudo segundo a vontade de Deus, recebe com a mesma paz de alma e resignação a felicidade e infelicidade, consolação e aflição, injúrias e benefícios. Isso se dava com o apóstolo, que disse: estou cheio de consolação, exubero de gozo em toda a minha tribulação. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 4. Feliz daquele que atinge uma virtude tão alta. Ele possui uma paz contínua,
um bem acima de todos os bens. Que são todos os bens desta vida, em comparação com a paz do coração? Carta 580, exclamava São Francisco de Sales. Na realidade, que te aproveitam todos os tesouros do mundo, se não possuis a paz e a tranquilidade. Segundo, do exercício da mansidão. O Espírito de Deus é um espírito de mansidão. Meu espírito é mais doce que o mel. Eclesiástico capítulo 24, versículo 27. São Francisco de Sales, modelo e mestre da mansidão, diz: a humilde mansidão é a virtude das virtudes, que nos foi recomendada instantaneamente pelo Divino Salvador. Por isso deves praticá-la sempre e por toda a parte. Carta 833. Achas que se pode fazer alguma coisa com amor? Faze-o então. O que, porém, não pode ser feito sem altercação, deves deixar. Carta 786. Isso deve-se entender daquilo que se pode deixar sem pecado, pois, se teu dever exige que impeças uma ofensa de Deus, deves então fazê-lo sem escrúpulo. Deve-se praticar a mansidão particularmente com os doentes e pobres, com os pobres, porque eles, em vista de sua pobreza, são tratados muitas vezes com dureza, com os doentes, porque eles sofrem com sua enfermidade, além disso, muitas vezes não têm auxílio junto aos outros. Com mansidão devem os superiores tratar seus súditos. Se lhes têm de dar ordem, levem antes a pedir que a mandar. Não há melhor meio de os superiores se fazerem obedecer, diz São Vicente de Paulo, do que a mansidão. Era esse também o parecer de São Chantal. Experimentei todos os modos de proceder, dizia ela. O melhor é o manso e paciente. Memórias de Madre Chaunly, página 3, capítulo 19. De um modo especial deve-se observar a mansidão com os inimigos. Vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículo 21. O ódio com o amor, a hostilidade com a mansidão. Assim praticaram todos os santos e dessa maneira alcançaram a simpatia de seus mais assanhados inimigos. Nada causa tanta edificação como a amorosa mansidão. Diz São Francisco de Sales, carta 603. Nos lábios desse santo pairava continuamente um amável sorriso. Seus gestos, suas palavras, toda a sua pessoa respirava mansidão. São Vicente de Paulo afirmava que nunca conhecera homem mais manso do que esse santo bispo. Julgava até ver nele uma imagem viva da bondade de Jesus Cristo. Mesmo quando devia recusar algum pedido para não ofender sua consciência, revestia sua recusa com tão grande amor, que ganhava a afeição do requerente, que se ia satisfeito, apesar da resposta negativa. Era manso com todos, com os seus superiores, com os seus iguais, com os seus inferiores, com os seus domésticos e com os estranhos. Nunca se queixava de seus criados, raramente os repreendia e, então, sempre com grande mansidão. Que diferença não existe entre esse santo e aqueles que, como ele se exprimia, na rua parecem anjos e em casa demônios. Filoteia, terceira parte, capítulo 8. Também tu, alma cristã, se tiveres de repreender, deves fazê-lo sempre como o sobredito santo, com toda a mansidão. Uma coisa é falar com energia, outra coisa é falar com dureza. Algumas vezes a repreensão deve ser feita com energia, principalmente se a falta é importante ou se repetiu depois de admoestado. Mas, mesmo assim, deves te precaver para que não repreendas em tom áspero e irritado, pois, dessa forma, causarás maior mal que bem. Esse seria aquele zelo áspero que São Tiago tanto reprova. Alguns gabam-se por inspirarem um grande respeito a seus súditos por seu duro modo de proceder e pensam que essa deve ser a maneira de agir dos superiores. O apóstolo, porém, pensa muito diversamente. Se tendes um zelo amargo, não vos glorieis. Tiago capítulo 3, versículo 14. Se a necessidade às vezes te obriga a falar com rigor para fazer sentir a grandeza da falta, assim mesmo deves terminar com mansidão a repreensão, empregando então palavras afáveis. Como o samaritano, deves curar as feridas com azeite, mas,
Como o azeite misturado com outros líquidos permanece em cima, assim também deve a bondade predominar em todas as nossas ações, diz São Francisco de Sales. Se aquele a quem tens de repreender estiver irado, espera até que ele se acalme, do contrário mais o irritas. Se uma casa está a arder, não se deve lançar-lhe lenha. Vós não sabeis de que espírito sois. Lucas capítulo 9, versículo 55. Assim respondeu o divino Salvador a São João e São Tiago, quando lhe rogavam que castigasse os samaritanos, de cujo país tinham sido expulsos. Ai, que espírito é esse? Queria o Salvador dizer, não é esse o meu espírito. O meu é clemência e bondade. O Filho do Homem não veio para perder as almas, mas para salvá-las. Lucas capítulo 9, versículo 56. E vós quereis induzir-me a lançá-las na perdição. Calai-vos e não desejeis mais isso, que não é conforme o meu espírito. E, de fato, com que indulgência não tratou Jesus Cristo a adúltera? Mulher, disse-lhe Jesus, ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, também eu não te condeno. Vai e não peques mais. João capítulo 8, versículo 11. Com a mesma mansidão empreendeu a conversão da samaritana e conseguiu-a. Primeiramente pediu-lhe de beber e, em seguida, lhe disse, se soubesses quem é que te diz, dá-me de beber. Finalmente, descobre-lhe que ele era o Messias prometido. João capítulo 4, versículo 7. Com que atenciosa delicadeza não procedeu Jesus para com o traidor Judas, a fim de comovê-lo. Permitiu-lhe comer do mesmo prato de que comia, lavou-lhe os pés, admoestou no momento mesmo, em que o desgraçado consumava seu crime com as enternecedoras palavras, Judas, com o ósculo atraiçoas o Filho do Homem. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 48. Como converteu Jesus a Pedro, depois de este o renegar. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 26. Ele não lhe fez nenhuma exprobração, mas unicamente, ao sair da casa do sumo sacerdote, virou-se, lançando-lhe um meigo olhar. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 61. E com isso converteu-o tão perfeitamente que ele, durante sua vida inteira, não deixou mais de chorar a ofensa feita a seu divino mestre. Com mansidão se consegue muito mais que com aspereza. São Francisco de Sales dizia que nada há mais amargo que uma noz verde. Se for, porém, preparada, torna-se agradável e doce. Do mesmo modo, as repreensões, por mais desagradáveis que sejam, serão recebidas de bom grado e produzirão unicamente o bem se forem administradas com amor e mansidão. Com sua mansidão, São Francisco de Sales alcançava quase tudo o que queria e conduzia para Deus até os pecadores mais endurecidos. São Vicente de Paulo era animado do mesmo espírito e dava a seus missionários as seguintes recomendações: afabilidade, amor e humildade possuem uma força prodigiosa para atrair os corações dos homens e para facilitar-lhes coisas que são inteiramente contrárias à natureza. Em todas as circunstâncias e em todo o tempo, deve ser indulgente e amável para com todos. Alguns são mansos enquanto tudo corre segundo seus desejos, diz São Bernardo. Mas se uma contrariedade lhes advém ou lhes acontece alguma coisa desagradável, pegam fogo e deitam fumo como o Vesúvio. Devem ser comparados com os carvões que ardem debaixo da cinza. Quem quiser santificar-se deve viver como um lírio entre os espinhos, porque, por mais que seja perfurado pelos espinhos, permanece sempre lírio. Com outras palavras, deve ser sempre manso e carinhoso. Uma alma que ama a Deus conserva sempre a paz e ostenta-a também externamente no seu rosto, que permanece sempre igual tanto na felicidade como na desgraça. Se temos de dar resposta a alguém que nos maltrata, façamo-lo sempre com mansidão. Uma resposta branda quebra a ira. Diz Salomão, livro dos Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Se nos sentimos irritados, é melhor calar-nos, pois, no calor da paixão, nos parece muitas vezes que devemos dizer tudo que nos vem à boca. Passada, porém, a exaltação, vemos que cometemos tantas faltas quantas foram as palavras proferidas.
Se cairmos em alguma falta, devemos usar de mansidão conosco mesmos. Quem se exaspera contra si mesmo, depois de cometer uma falta, prova com isso que não tem humildade, mas um secreto orgulho. Mostra que não se tem por uma criatura fraca e miserável, como todos nós o somos. A humildade que causa desassossego não provém de Deus, mas do demônio. De Santa Teresa, Livro da Vida, capítulo 30. Quem perde a paciência consigo mesmo, depois de uma falta, comete uma segunda, a qual traz consigo, quase sempre, muitas outras. Ela é a causa de se deixar os exercícios de piedade, a oração, a santa comunhão, ou então de se praticá-los com muita negligência. São Luís dizia que o demônio gosta de pescar em água turva, na qual não se pode distinguir mais nada. Se a alma está perturbada, torna-se muito difícil conhecer a Deus e os seus deveres. Depois de uma falta, devemos nos voltar para Deus com humildade e confiança, pedir-lhe perdão e dizer-lhe com Santa Catarina de Gênova: Senhor, eis um fruto de meu jardim. Perdoai-me, porém, porque me arrependo de coração de vos haver ofendido. No futuro não farei mais. Dai-me para isso vossa graça. Está gostando do canal Audioteca Católica? Então não deixe de inscrever-se no canal e deixar seu like para que outras pessoas possam se beneficiar com essas maravilhosas meditações. Terceiro. Meios contra a raiva. Para viveres continuamente unida a Jesus Cristo, deves guardar, em tudo, a paz do coração e nunca te deixares levar à ira pelas contrariedades que te sucedem. O Senhor não está na agitação. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 11. Ele não mora em um coração onde reina a perturbação. Ouçamos os belos ensinamentos que nos dá São Francisco de Sales, esse modelo de mansidão. Não nos deixemos arrastar nunca pela ira. Não permitamos jamais a essa impetuosa paixão entrada em nosso coração, por melhor pretexto que tenhamos, pois, tendo entrado uma vez no nosso coração, a raiva não estará mais em nosso poder para expulsá-la ou refreá-la. Para isso, sirvamo-nos dos seguintes meios. Número 1. Procuremos abafar os movimentos da ira logo no nascerem, pensando em qualquer outra coisa ou calando-nos. Número 2. Recorramos a Deus, como os apóstolos, ao verem o mar encapelado, porque só a Ele compete apaziguar os corações. Número 3. Em consequência de nossa fraqueza, a ira se apoderou de nosso coração. Façamos todo o possível para recuperar a nossa tranquilidade e nos mostrar humildes e mansos com aqueles que foram causa de nossa exaltação. Tudo isso deve ser feito com discrição e não com ímpetos, pois é de suma importância não rasgar mais ainda a ferida. O mesmo santo dizia que lhe havia custado muito vencer suas duas paixões predominantes, a ira e o amor. Quanto à primeira, confessou ele que teve de combater durante 12 anos para superá-la. Quanto à segunda, trocou o seu objeto, desprendendo-se das criaturas para consagrar a Deus todo o seu amor. Dessa maneira, atingiu o santo uma tão profunda paz interior, que ela se refletia no seu exterior na contínua alegria de seu rosto. Alguns há que, quando excitados pela raiva, procuram desabafar-se e tranquilizar-se, expandindo-se em palavras ásperas. Isso, porém, é engano. Sua exaltação só se tornará maior. Se quiseres conservar continuamente a paz, deves evitar cuidadosamente o mau humor, e quando notares que te deixaste levar por ele, esforça-te por voltares à tua paz habitual. Toma especial cuidado em não passares a noite em tal estado. Procura distrair-te com um bom livro, com um cântico devoto ou com uma agradável palestra com um amigo. O Espírito Santo diz: a ira descansa no seio do insensato. Livro do Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10. Que ama pouco a Deus. Se ela acha entrada no coração de um verdadeiro sábio, será logo expelida, antes de se poder firmar aí. Uma alma que ama verdadeiramente a Deus nunca está de mau humor, pois, querendo só o que Deus quer, se realiza sempre sua vontade.
permanece sempre tranquila e igual a si mesma. Sua sujeição à vontade de Deus assegura-lhe a paz em todas as contrariedades que lhe advêm. Assim, é sempre amável e mansa para com todos. Sem um grande amor a Jesus Cristo, porém, nunca poderás alcançar um tal espírito de mansidão. A experiência mostra que, quanto mais terno é nosso amor para com Jesus Cristo, tanto mais mansos e afáveis somos para com os outros. Como, porém, nem sempre sentimos em nós esse terno amor, devemos nos preparar na meditação para todas as contrariedades que nos sucederem e fazer o propósito de suportá-las com toda a paciência. Dessa maneira, acharam os santos fácil conservar a paciência e mansidão em todas as contrariedades e agravos. Se não nos prepararmos de antemão para as injúrias, no momento decisivo dificilmente saberemos o que devemos fazer para não sermos arrastados pela ira. A nossa natureza, excitada pela paixão, parecerá justa ao nos oponhamos com violência à ousadia daqueles que nos ofendem. Como, porém, nota São João Crisóstomo, o fogo não é próprio para extinguir o fogo. Em vez de acalmar a raiva do próximo, isso só provocará uma resposta mais violenta ainda. A esse respeito, diz São Francisco de Sales, combate tua impaciência e prática a afabilidade e mansidão, não só quando ela é expressamente imposta, mas também quando a impaciência parece justificada. Carta 231. Em tais casos, deves responder afavelmente, pois uma resposta branda quebra a ira. Provérbios capítulo 15, versículo 1. Se estiveres, porém, excitado, é melhor que te cales, pois o olho ofuscado pela ira. Diz São Bernardo de Consideratione, livro 2, capítulo 11. Não pode mais distinguir o que é justo e o que é injusto. Por isso, devemos imitar São Francisco de Sales, que se propusera firmemente nunca falar enquanto seu coração estivesse agitado.